Oi pessoal, bom dia. Mais uma vez de volta ao cenário habitual. Foram dias muito agradáveis. Vocês cons- conseguiram ver ali um trechinho, né, do ambiente onde eu estava. Era um lugar muito rural, né, bem tranquilo, com muitos animais, né, a natureza, né, vários passarinhos. Então a gente ficava ali na rede, né? É sensacional. Foi digno de um lugar de restabelecimento, né? Estou com as baterias recarregadas ao máximo, tá? E lá também teve muito trabalho, né? Então, apesar do descanso, né? Minha sogra estava lá fazendo, né, algumas reformazinhas lá no muro dela, né? Muro feito de pedras, né? Então a gente ajudou. Então teve de tudo, né? Teve aniversário, foi show, foi completo. É, gente, mais uma vez eu queria agradecer a todas as pessoas que estão se comunicando, né? Estão transmitindo seus agradecimentos, estão entregando seus depoimentos, né, falando o quanto essas informações que a gente está compartilhando aqui está sendo positivo, né, que está aprendendo. Então, assim, eu fico muito feliz, né? E o meu objetivo é que essa mensagem chegue para o máximo de pessoas possível, né? Então, essa é a minha intenção. Quanto mais pessoas conseguirem ser impactadas com essa mensagem, melhor, certo? Então eu agradeço mais uma vez a todas as pessoas que, além de estar consumindo a informação, que está fazendo a interação, que está sendo significativo para ela, para a pessoa, eu solicito que vocês compartilhem essas mensagens com mais pessoas, certo? E aí vocês vão estar realmente fazendo o papel, né, do tema que a gente vai falar hoje, que é o tema do comunicador. Então, fazendo um review de tudo que a gente já viu, nós já falamos, né, ao longo desses vídeos, poucos vídeos, mas com temas diversificados, né, nós já falamos sobre identidade, certo? Você saber quem você é, certo? Aceitar a sua identidade na verdade. Falamos sobre propósito, certo? Como descobrir o meu propósito. Falamos sobre missão de vida, certo? Falamos sobre a independência, certo? Ontem, né? Ontem a gente falou sobre independência, certo? E uma das formas de a gente chegar na independência financeira ou liberdade financeira é a gente fazer esse alinhamento entre a nossa identidade, propósito e os nossos talentos, certo? Nós falamos também sobre dons e talentos, né? Identificar os seus dons e descobrir quais são os seus talentos são essenciais para que você remodele, né, suas competências, suas habilidades e sua arte para que você consiga realmente estar alinhado com o seu propósito e que você consiga impactar as pessoas verdadeiramente e, por consequência disso, ser reconhecido financeiramente pelo mercado. Então, gente, nós identificamos aqui que a psicologia, ela, vamos dizer, ela mapeou, certo, uma série de comportamentos e atitudes das pessoas e classificou em 4 perfis: o comunicador, o executor, o analista e o planejador, certo? Vamos falar sobre hoje, principalmente sobre o comunicador, tá? E dentro desses 4 perfis de comportamento, nós temos mapeados 13 talentos, certo? São diversos os talentos e esses talentos eles se encaixam dentro desses perfis comportamentais. Então hoje a gente vai falar do perfil do comunicador e os talentos mais comuns desses indivíduos que têm esse perfil de comunicador, certo? Então essa é a nossa conversa de hoje. Então, gente,
Mais uma vez falando um pouquinho sobre o comunicador. O comunicador, ele é um indivíduo que ele consegue se expressar muito bem, né? Na raiz da palavra, comunicador é aquele que transmite, certo? Mas para a gente finalizar uma comunicação eficiente, além da transmissão, a gente tem que ter cuidado com a recepção e se essa recepção ela foi eficiente, certo? Por isso, sempre a busca de quem faz ou quem trabalha com comunicação ter o feedback com relação à mensagem, para perceber se a interpretação do receptor, né, foi a mesma da intenção da mensagem. Então a gente tem vários exemplos do famoso telefone sem fio, né? Então a gente fala uma coisa no ouvido de alguém, certo? Aí a pessoa já dá a sua interpretação, já fala uma coisa a mais ou a menos, e aí você vai falando. Quando chega lá no final da corrente, né, quem está falando lá está falando uma coisa completamente diferente do início da mensagem. Então, para a comunicação ser eficiente, precisa-se ter muito cuidado e se cercar de recursos para garantir de que a mensagem que você quer entregar está sendo entregue e entendida da forma que você queria, certo? Então, isso são elementos que o comunicador ele precisa ter cuidado para garantir que sua mensagem seja entregue da forma como ele queria, certo? E seja interpretada e internalizada da forma como ele queria, certo? Características do comunicador, certo? A gente sabe que, por exemplo, o comunicador é aquela pessoa extrovertida na maioria das vezes, não em todas, né? A gente falou também, eu acho que no primeiro vídeo, a gente falou que, quando eu falei da minha apresentação, eu falei que a gente veste várias máscaras, vários personagens ao longo da nossa vida. O comunicador, muitas vezes, ele internaliza um personagem quando ele vai fazer a sua comunicação, e muitas vezes, ou algumas vezes, quando ele está lá no momento da atuação ou da, vamos dizer assim, realização da sua mensagem, ele está em um dos personagens dele, né? Então a gente tem histórias aí de humoristas extraordinários, né, que se confessam tímidos, né, às vezes até ranzinza, né, porque naquele momento ele está em, vamos dizer assim, a gente pode dizer, naquele momento ele é o canal, né, a mensagem está passando por ele está transmitindo a mensagem, mas ele não é aquela personalidade, ou ele não é, na maioria do tempo dele, aquela personalidade, certo? A gente também tem exemplos, por exemplo, de professores, né, que dando aula são extraordinários, mas no dia a dia nem tanto, né? No dia a dia eles não falam tanto, são mais tímidos, são mais introspectivos. Então, assim, é interessante essa questão, né? E tem pessoas que são extrovertidas o tempo todo. Aí também tem os dois lados, certo? Mas vamos falar um pouquinho mais dos 13 talentos, tá? Os 13 talentos, como eu falei, estão distribuídos dentro desses perfis comportamentais. E associado ao perfil do comunicador, nós temos o competidor, motivador, vendedor, diplomata e o professoral, certo? O competidor é aquele indivíduo que ele por excelência, ele aceita e gosta de desafios. Ele se sente motivado a estar sempre em busca de superação. Ele é aquele indivíduo que ele é extremamente persistente, extremamente disciplinado, certo? E ele busca vencer as metas estabelecidas. Então, a comunicação é um desafio, é um obstáculo, né? Então, o comunicador, ele tem essa característica, ele tem esse talento, ele aprende mais rápido estratégias que vão ajudar a entregar a mensagem, certo? E lembrando que a mensagem ela não é só a oral, feito essa que a gente está fazendo aqui. A gente tem a linguagem corporal,
tem mensagem musical. Então tem diversas formas de você entregar a sua mensagem, de você ser um comunicador, de você realizar a comunicação, certo? E aí eu fico tentando lembrar para você aí, né, que voltando à questão de organizar ou remodelar a nossa arte para transformar isso futuramente num negócio que gere rentabilidade financeira, você precisa, se você é um músico, certo? Então você precisa tanto aperfeiçoar, né, as técnicas lá da sua música, né, de como construir a melodia, de como construir os instrumentos e tal, mas você precisa garantir que a mensagem chegue, certo? E você pode se ater, ou tanto vamos dizer, você pode monetizar ou capitalizar tanto a mensagem em si, depois dela pronta, certo? Como você pode também monetizar como fazer a música, certo? Então, as etapas da música, né? Como afinar o violão, né? Como tocar a primeira música, como, sei lá, vocês que são músicos têm mais, vamos dizer assim, perspicácia. Eita, agora eu escolhi uma palavra difícil. Tem mais talento, né, para identificar quais são as etapas do que compõe a parte musical e transformar isso em, por exemplo, em pequenos cursos. Já que você é um comunicador, você não vai ter dificuldade, por exemplo, em ajudar as pessoas a aprenderem as etapas de construção da música, por exemplo, a entender a melodia, a ler partitura. Como ler partitura? Aprenda em 15 dias a ler partitura. Então, o que é que eu preciso para ler partitura? Então, quem já lê partitura, quem quer ler partitura, já tem algum envolvimento musical, por exemplo. Eu me lembro, né, que meu pai sempre tocou violão, então eu acredito que ele não lê partitura, mas tem muito interesse em ler partitura, mas eles utilizavam aquelas revistinhas, né, onde tinha as letras com os códigos em cima da música, que ele sabia a hora certa de onde colocar a nota diferente. Ainda arrisca aqui a posição dos dedos aqui. Certo? Ali não é a partitura, mas é uma forma simplificada de como, de onde colocar as notas para conseguir tocar a música. Era o que ele queria, era tocar a música e ter aquela diversão, ter aquele momento, né, gostoso. Mas ele tem interesse em aprender partitura. Então você pode, por exemplo, montar um curso pequeno, né, que a gente chama curso de alta conversão, certo? Ensinando as pessoas a ler partitura. E vai ter muita gente, quem é da área da música vai querer descobrir isso. Então isso é um exemplo, mas você vai saber, tenho certeza que você sabe. E quando você ao chegar no nível que você está hoje, o que é que você precisou aprender? Quais foram as etapas? Qual é o caminho? Qual é a jornada que você percorreu até chegar aqui? Então você pode transformar cada passo, cada etapa dessa jornada em um produto digital diferente e você conseguir monetizar isso, tá? Por que eu estou falando já disso agora? A minha intenção não era falar disso agora, porque muitas pessoas que estão tendo acesso a essa informação me perguntam: para que tu está fazendo isso? Tu está falando que vai gerar, que vai ajudar a gente a fazer, vamos dizer assim, a ter prosperidade financeira, mas como é que vai acontecer isso? Então, assim, eu já estou soltando aqui algumas dicas de como você pode estruturar ou canalizar os teus talentos de acordo com o teu perfil comportamental, de acordo com tua identidade, para utilizar, por exemplo, a internet como meio para capitalizar e fazer essa renda extra ou trabalho principal, certo? Através das redes sociais, por exemplo. Então você pode montar pequenos cursos que vão ajudando as pessoas a desenvolverem mais as artes que elas têm interesse, a partir da sua,
certo? Então você que é professor de educação física, certo? Então, para eu ser um bom professor de educação física na escola, então o que é que eu preciso saber? Eu preciso saber um plano de aula, eu preciso saber o planejamento, eu preciso saber como ministrar as aulas, porque tem várias habilidades ali que precisam ser desenvolvidas, por exemplo, a mediar conflitos, né, a tornar, né, aquele conteúdo mais fácil de aprender, certo? Então, quais são esses pequenos pontos, certo? Que fazem parte da jornada de ser um bom professor, certo? Então, você pode pegar esses pontos, transformar em pequenos cursos e ajudar outros professores da educação física a aprender essas etapas que vão vão proporcionar torná-los um profissional melhor, certo? Mas vamos voltar cá à nossa pauta, senão a gente acaba indo por outros caminhos e não fala tudo que a gente precisa falar. Então a gente tem o talento de motivador. Então é aquela pessoa que, por exemplo, como o próprio nome já diz, consegue estimular as pessoas a seguirem no seu objetivo, certo? Nós temos também o perfil de vendedor, então também está dentro dessa característica do comunicador. Então, se você é um vendedor, se você se considera um vendedor bom, certo? Que você consegue atingir as suas metas do local onde você trabalha, certo? Você naturalmente tem a arte da persuasão, né? Você consegue argumentar muito bem, você consegue mostrar, por exemplo, o lado positivo e negativo de cada coisa e induzir a pessoa a adquirir aquele produto que você está demonstrando. Você consegue identificar a necessidade da pessoa e poder mostrar para ela qual é o produto ou qual é o meio que vai atender aquela necessidade dela, certo? Então, assim, vendedor é um dos talentos, né, mais cobiçados da contemporaneidade, porque tudo precisa ser vendido, certo? Tudo precisa ser trocado, né? Então, se você é um excelente vendedor, você você é um diferencial no mercado, porque todos querem aprender a vender. Eu mesmo tenho muita dificuldade para vender, eu tenho dificuldade para cobrar, certo? Às vezes eu tenho vergonha de cobrar, tenho direito, mas tenho vergonha de cobrar aquilo que já me pertence. Tem gente que faz isso de forma tranquila. Então são habilidades que eu preciso desenvolver para garantir, né, que eu tenho um bom desempenho, né, do ponto de vista comercial e na parte do empreendedorismo, certo? Então todos nós temos talentos, mas temos áreas que nós precisamos nos aperfeiçoar ou nos desenvolver. Falei do vendedor, nós temos o diplomata. O diplomata é aquele indivíduo que ele consegue, vamos dizer assim, articular muito bem, ele é o pacificador, ele é um conciliador. Ele é aquele indivíduo que, por natureza, consegue ouvir muito bem, né, os diversos lados da mesma moeda e consegue aproximar as pessoas e consegue ajudar as pessoas a entrarem num consenso, vamos dizer assim. Então, assim, o diplomata é um talento assim muito importante nos dias de hoje, onde a gente percebe que a gente tem muitas diferenças, certo? Ao mesmo tempo que nós temos uma diversidade extraordinária, nós temos muitas diferenças e pessoas intolerantes aos diferentes. Então, a pessoa que tem esse talento para a diplomacia, certo? Ele é uma habilidade, né, que é essencial para os dias de hoje, principalmente em empresas que têm grandes equipes. Então, imagine uma equipe grande, né, com cada pessoa com a sua razão e um conflito imenso instaurado na equipe. Então, se não tiver um diplomata ali naquele meio, de mostrar que todos têm razão, mas podemos ir por esse caminho e a coisa fluir, todo mundo voltar à produtividade, a coisa desanda. Então, ter um diplomata na equipe é essencial, tá? E por último, o professoral, certo? Que é aquele, como o próprio nome já diz, é aquele indivíduo que tem capacidade de ensinar, de criar tutoriais. Então, eu não sei fazer
processos dentro da internet, por exemplo. Então ele consegue, com poucos passos, né, tornar algo que era extremamente complexo, né, e criar alguns passos para ajudar as pessoas a resolverem aquele problema, certo? Então ele seria aquela pessoa que tem a capacidade de instruir, certo? De orientar, certo? E tornar algo grandioso ou muito difícil em algo mais simples que todos possam acessar, certo? Então, esses seriam os talentos do indivíduo com um perfil comunicador, certo? Eu espero que essas informações tenham lhe ajudado a se encontrar. Então, se no vídeo anterior você percebeu que você é um comunicador, então você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 possíveis talentos que você pode identificar em você, certo? Se você já possui esses talentos, ótimo, mas se você ainda não os possui, você pode aprender e pode desenvolver essas habilidades, tá? Então, gente, agradeço mais uma vez a paciência, certo? E aguardo vocês amanhã para a gente falar do planejador, certo? Então, quais são as características do planejador e quais são os talentos que estão inseridos dentro desse perfil de comportamento. Ok, gente? Até amanhã em mais um 5 e 32.